Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, paz do Senhor para todos aqueles que estão no canal. Desde já eu quero agradecer a você que se inscreveu no meu canal, que ativou o sininho, que comentou, que está participando do sorteio de um livro. É isso aí, tem um sorteio de um livro. Toda aquela pessoa, todo aquele irmão que comenta aqui embaixo, independente do comentário, participa de um sorteio de um livro maravilhoso. Você é meu convidado a participar. Vem, vamos participar desse sorteio. Assim que nós atingirmos a meta de 501 inscritos, nós estaremos sorteando um livro excelente, tá certo? Um livro que vai te ajudar bastante, um livro que merece estar na sua estante, tá bom? Ah, pastor, e qual é o livro? Dá uma olhadinha nos vídeos passados, tá lá. E quando estiver perto, eu vou estar mostrando novamente o livro, mas já está nos vídeos anteriores. Então, eu conto com você, vem comigo aqui, participa desse canal, ativa o sininho, falta pouco, falta só você se inscrever, que tem muita gente, irmãos, que assiste o vídeo, mas não é inscrito. Então, participa conosco aí, vai, assina, participa, vai aqui, tem o nomezinho aqui embaixo, vermelho, se inscreve, aparece o sininho, você clica no sininho, aí tem todos, aí o YouTube envia para você todas as notificações que é necessário para que você possa assistir nossos vídeos. Todo dia tem vídeo, tá certo? Todo dia tem um videozinho para a gente falar da palavra de Deus, tá bom? Então vem comigo, hoje nós temos uma palavra maravilhosa que está escrita em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4. Mas antes de eu ler esse versículo, eu gostaria de fazer uma pequena introdução do que está acontecendo e por que eu vou estar lendo esse versículo, e esse capítulo e esse versículo. Porque o que nós estamos vendo aí é cada dia mais a igreja, vamos dizer assim, sendo despedaçadas aos pouco a pouco. Eu vou explicar para você. Mas você há de convir que a igreja mudou muito. De 10, 15 anos para cá, a igreja mudou muito. Eu tenho 32 anos de evangelho. Sou pastor e de uma igreja, a qual é aqui no município do Rio Grande do Norte, Caicó. Mas, se você prestar atenção, a igreja, ela, com a mentalidade de, vamos dizer assim, entrar em alguns pontos da sociedade, ela está abdicando de muitas coisas. Muitas coisas que não era muito permitido naquela época, hoje está mais aberto. E muita gente, cada dia que passa, se abre uma igreja, cada dia que passa uma igreja aberta, eu não nada contra. Cada dia que passa, alguém é consagrado a pastor, ou ele mesmo se consagra, é algo interessante, né? Então, às vezes, se consagra pastora sem estar escrito na Bíblia, e aí vai. Mas aí alguém disse para mim, pastor, alguém me questionou, pastor, eu estava numa determinada igreja e aquela pessoa disse que Deus estava falando com ela. E ela dizendo para mim, mas eu conheço aquela pessoa. Aquela pessoa, ela já se divorciou 3 vezes, está em fornicação com outra pessoa, tá? E diz que Deus está usando ela. E aí? Essa foi um questionamento que me fizeram, né? E eu fiquei naquele, fui olhar a palavra de Deus, né? Saber o que estava acontecendo, o que está acontecendo nesse contexto, tá certo? Como é que é isso? Como é que pode isso, né? E o Espírito Santo de Deus me colocou esta palavra. Então, pega a Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim, capítulo 4, versículo 4. Você pode depois até ler tudo, né? Porque se eu for ler tudo, vai ficar grande. Mas, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo que brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressão de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Irmão, preste atenção. O Deus desse século. Existe o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, o Jeová Shalom, o Deus, o Eterno, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas existe o Deus desse século, que é o pai da mentira. O Deus desse século, ele é mentiroso. Ele é invejoso. Ele é um prostituto. É um depravado, o Deus desse século. Então, você percebe que hoje as pessoas, elas não querem ter a marca de Cristo. Não querem viver a marca de Cristo. Não querem passar por nenhum tipo de pressão, não querem. Você percebe que qualquer pressão, as pessoas ficam atordoadas. Como diz, eu vi uma palavra, textozinho, que antigamente, quando a pessoa recebia uma repreensão na igreja, ela ficava na igreja para pagar aquela repreensão. Hoje não. Hoje ela muda de igreja. Ela vai para outra igreja, ou então funda uma igreja. Pessoas, irmãos, que verdadeiramente estão preocupados em servir a si próprios, até os seus próprios prazeres, até as suas próprias doutrinas, mas não mais a doutrina bíblica. Como é que pode que dizemos que servimos ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas ao mesmo tempo nós queremos servir a outros deuses? Era assim que foi na época de Israel, quando estava no deserto. Ele queria servir o Eterno, mas também queria servir a Baal. Queria servir a Deus e a Baal. Não pode. Ou nós servimos a Deus, ao Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ou nós servimos ao Deus desse século. Mas o que nós estamos vendo é as igrejas, não digo todas, mas algumas igrejas servindo ao Deus desse século. Em pecado, em mentira. Não estão pregando mais a essência da palavra, a santidade, da maneira que ela é. Da maneira que ela é. As igrejas se tornaram agora palco, shows. As igrejas agora querem atrair as pessoas através, não da palavra, não da cura, não do milagre, mas sim através de visão das coisas bonitas, das igrejas luxuosas, das coisas luxuosas, vamos dizer assim, de bandas, as bandas que estão atraindo agora os jovens, as bandas que estão atraindo agora as pessoas para dentro da sua igreja. Mas Deus, Ele quer que os sinais dele sigam aqueles que crêem. Quem tem que atrair as pessoas para dentro da igreja é o Espírito Santo de Deus. O homem não tem poder de atrair as pessoas para dentro da igreja. O homem tem o direcionamento de criar, vamos dizer assim, diversão. Igreja agora passou a ser uma diversão, uma diversão semanal. É aquela pessoa que não quer ir para um bar, não quer ir para uma pizzaria mais cedo, o que ela faz? Vai para a igreja, mas quando ela sai da igreja, ela vai para uma pizzaria, ela vai para um bar, não para beber, mas para comer alguma coisa, mas ali acabou. Não tem mais aquele aquebrantamento de pensamento, de avaliação do que foi pregado. Se você assiste o culto lá, você adora a Deus, o pregador prega a palavra, quando você sair da igreja, quando você chegar na pizzaria, se você perguntar àquela pessoa, muitas delas, perguntar àquela pessoa que foi pregado, ela não sabe qual é o sentido da palavra, ela não sabe. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas os incrédulos não é só aquele que ainda não aceitou a Cristo, não. Dentro das próprias igrejas existem incrédulos. Porque, irmãos, a gente precisa entender que Deus, Ele quer que eu e você possamos pregar um verdadeiro evangelho, um evangelho de arrependimento. Um evangelho de arrependimento. Não um evangelho de diversão.
Um evangelho que venha mudar, venha transformar, porque um evangelho que não muda a mente e o coração da pessoa não é um evangelho. O evangelho requer sacrifício por parte da pessoa em rejeição às coisas do mundo. Isso, muitas vezes, é um sacrifício. Mas as pessoas não querem. Não querem mais esse evangelho, um evangelho de transformação. Querem o evangelho do Deus desse século. O evangelho do Deus desse século é o evangelho de porta larga. É um evangelho, irmãos, de porta escancarada, de caminho largo. Esse é o caminho do Deus desse século. O Deus desse século tem um caminho. Também ele é um caminho, ele é uma porta. O Deus desse século é um caminho e é uma porta. O Deus desse século, o caminho dele é largo. O Deus desse século, a porta é larga. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó não é a porta larga, é a porta estreita. É o caminho estreito. Irmãos, nós não podemos querer imaginar uma porta larga. A porta larga que tudo pode. A porta larga que para me chamar a atenção das pessoas, eu tenho que criar situações dentro da igreja de Deus. Para atrair as pessoas. Para atrair os jovens, atrair os adultos. Eu tenho que criar situações para que isso... Não, nós temos que pregar um arrependimento e a pessoa tem que vir para a palavra de Deus, para a igreja, com o coração aquebrantado. Para quê? Para que ela possa entender que ela é pecadora. Ah, pastor, ela não vai. Vai. Se nós pregarmos, se nós mostrarmos o poder de Deus, os sinais seguirão aqueles que crêem. Se nós pregarmos, irmão, acontece o milagre. Mas a questão é que as pessoas só querem agora o milagre. Irmão, Satanás, o Deus desse também faz milagre. Mas não é os milagres que vão salvar as pessoas. É o arrependimento. O arrependimento de que é pecador. O Deus desse século, irmão, também vai descer, irmão, fogo do céu. O Deus desse século. Ele se transforma em anjo-luz. O Deus desse século é um Deus que faz milagre, mas os milagres que eles fazem é destruidor da alma e do espírito. Amados, nós temos que pensar em que igreja nós queremos agora. Qual é a igreja que nós queremos? É uma igreja do Deus desse século ou é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Ei, a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Ah, se eu não entendo a palavra como eu quero entender de uma forma que Cristo deixou, que é através do arrependimento você verá a glória de Deus, você será escrito no livro da vida. Se você, irmãos, não as pensar que sem a conversão verdadeira, sem sair do mundo, sem sair esse evangelho podre que está aí, que é o evangelho do porta larga, você não vai chegar no céu. Você não vai. Então, meus amados irmãos, eu quero te pedir uma coisa. Leia a palavra. Veja a palavra. Veja se verdadeiramente você está numa igreja que prega a palavra, que prega a essência da palavra. Uma igreja que cumpre aquilo que está escrito na Bíblia. Ah, pastor, mas é difícil. Não interessa. Nós temos que pregar, que convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que querer pregar. Mas as pessoas parecem que estão entendendo a coisa diferente, as coisas erradas. Irmão, pessoas hoje, eu sempre bato nessa tecla. Sempre bato. Hoje, pessoas é igual um relacionamento, um casamento, onde as pessoas casam, mas já casam pensando em se divorciar. Muitas vezes a pessoa entra dentro de uma igreja que está pregando a verdade, está pregando a palavra, mas a pessoa já entra aí dizendo, se essa igreja verdadeiramente me disciplinar, me corrigir, me mostrar a verdade, eu salvo para outra igreja. Porque muitas vezes as pessoas querem ser iludidas, querem ser amassageadas o seu ego. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Essa palavra, ela vai se cumprir. Essa palavra, ela vai fazer com que eu e você pense no que nós estamos fazendo. Porque, irmão, se eu aqui não conheço quais são os frutos do Espírito Santo, quais são os frutos que vão nos levar a Deus, eu estou indo pela a porta larga e não pela porta estreita. Olha só o que eu vou ler aqui no capítulo 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: mas a graça de Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento.
Porque para Deus somos um bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para a morte, mas para aquele que é aroma da vida, para a vida. E quem está preparado para estas coisas? Olha, irmão, nós temos que exalar o cheiro de Cristo para que o inimigo não venha nos aproximar de nós. Não venha estar querendo nos tirar da presença de Deus. Deus, ele tem procurado pessoas que preguem a palavra, tá bom? Então, amanhã eu estarei de volta, talvez continuando com essa mensagem ou com outra, depende do Espírito Santo, e eu quero contar com você. Falta pouco para que eu possa atingir a meta de 500 mil inscritos. E eu conto com você. Me ajude, peça um amigo, uma amiga para se inscrever nesse canal, para que eu possa atingir a meta e continuar pregando a palavra de Deus. Eu quero pregar a palavra de Deus, irmãos. Ah, pastor, mas eu não gosto, eu acho que sua palavra é assim, não tem problema. Comenta aqui embaixo, vem aqui embaixo e comenta, e você vai participar de um sorteio que está prestes a acontecer. Falta só um pouquinho, só você, tá bom? Então, até amanhã, que Deus abençoe e eu conto com você.